Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 22 de junho de 2026. David da Vinci, o menino gênio mexicano com QI superior ao de Einstein, parte 3. David Camacho provavelmente não irá gostar do título desta reportagem. Primeiramente, porque não se identifica com a descrição de menino gênio, embora seu quociente de inteligência, que, de 162 esteja muito acima dos 130 fixados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como o mínimo para considerar uma pessoa com altas habilidades ou intelectualmente superdotado. Os gênios já estão no túmulo e, se foram gênios, é porque fizeram coisas geniais, explica ele, modestamente, a BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC. Em segundo lugar, porque ele admite que não lhe agrada muito ser comparado com outras mentes brilhantes, como a dos físicos Stephen Hawking, 1942-2018, ou Albert Einstein, 1879-1955. Que tinham QI estimado de 160. Tenho 10 anos e estou apenas começando, prossegue ele. Talvez eu seja um gênio quando tiver 70 anos, mas quando tiver feito coisas geniais na vida, certo? Mas existe, sim, um gênio que serve de inspiração para o menino. Ele chegou a adotar seu sobrenome nas redes sociais, onde é conhecido como David da Vinci. Minha professora do jardim da infância me ensinava muito sobre Leonardo da Vinci 1452-1519, como ele era polímata, alguém que combina ciências, tecnologia, engenharia, matemática, artes, ciências humanas, de tudo um pouco, recorda ele. Fiquei impressionado com a sua história, até que disse, quero ser como ele, para fazer grandes coisas. Da NASA para o seu próprio livro eloquente, sempre sorrindo e com um discurso articulado e surpreendente para sua pouca idade, este menino de Querétaro, na região central do México, conta casualmente que oferece conferências em universidades e para organismos internacionais. E está a ponto de publicar um livro. David Camacho também teve a grandiosa oportunidade de ser selecionado para visitar a sede da NASA em Houston, no estado americano do Texas. Ele participou de um programa de treinamento espacial, pilotou um voo simulado e vivenciou a gravidade zero. Seu futuro poderá levá-lo em direção à NASA, mas ele não quer fechar nenhuma porta. Gostaria de fazer a primeira cirurgia no espaço, ele conta. Criar a próxima SpaceX, ser o próximo Elon Musk, algo assim. Combinando tudo com os negócios, com as ciências humanas, tenho toda a vida pela frente. Atualmente, David Camacho estuda em uma escola internacional online, que o certificará para poder entrar na universidade. Ele fala espanhol, inglês, francês e alemão e começou a estudar russo, português e italiano. Ele garante que é um orgulho ter um quociente de inteligência tão alto e o que ele mais aprecia em ser uma criança com altas habilidades é poder entender tudo rápido e aprender de forma acelerada. Não são muitas as pessoas que nascem assim, de forma que eu gostaria de usar isso em favor das crianças e do bem-estar da humanidade, deixar a minha marca, afirma ele. Na Revista Espírita de maio de 1867, Allan Kardec incluiu mensagem sobre o gênio. Douai, 13 de março de 1867. Médium, Sra. M. Pergunta: o gênio é conferido a cada espírito conforme sua conquista, ou conforme uma lei divina, em relação com as necessidades de um povo ou de uma humanidade? Resposta: o gênio, caros filhos, é a radiação das conquistas anteriores. Essa radiação é o estado do espírito no desprendimento ou nas encarnações superiores. Há, pois, duas distinções a fazer.
O gênio mais comum entre vós é simplesmente o estado de um espírito, do qual uma ou duas faculdades ficaram descobertas e em estado de agir livremente. Ele recebeu um corpo que permite sua expansão na plenitude adquirida. A outra espécie de gênio é o espírito que vem dos mundos felizes e adiantados, onde a aquisição é universal sobre todos os pontos, onde todas as faculdades da alma chegaram a um grau eminente, desconhecido na Terra. Estas espécies de gênio se distinguem dos primeiros por uma excepcional aptidão para todos os talentos, para todos os estudos. Eles concebem todas as coisas por uma intuição segura que confunde a ciência ensinada pelos mais sábios. Eles se destacam em bondade, em grandeza de alma, em verdadeira nobreza, em obras excelentes. Eles são faróis, iniciadores, exemplos, são homens de outras terras, vindos para fazer resplandecer a luz do alto no mundo obscuro, assim como se enviam entre os bárbaros, para instruí-los, alguns sábios de uma capital civilizada. Tais foram, entre vós, os homens que em diversas épocas fizeram avançar a humanidade, os sábios que ampliaram os limites dos conhecimentos e dissiparam as trevas da ignorância. Eles viram e pressentiram o destino terrestre, por mais longe que estivessem da realização desse destino. Todos lançaram os fundamentos de alguma ciência, ou foram o seu ponto culminante. O gênio, portanto, não é gratuito e não está subordinado a uma lei, ele sai do próprio homem e de seus antecedentes. Refleti que os antecedentes são todo homem. O criminoso é por seus antecedentes, o homem de mérito, o homem de gênio, são superiores pela mesma causa. Nem tudo é velado na encarnação a ponto de nada penetrar nosso ser interior. A inteligência e a bondade são luzes muito vivas, focos muito ardentes para que a vida terrena os reduza à obscuridade. As provas a sofrer bem podem velar, atenuar algumas de nossas faculdades, adormecê-las, mas se elas tiverem chegado a um alto grau, o espírito não pode perder inteiramente a sua posse e exercício. Ele guarda em si a certeza de que as mantém sempre à sua disposição, muitas vezes mesmo, ele não pode consentir em delas privar-se. Eis o que causa as vidas tão dolorosas de certos homens adiantados que preferiram sofrer por suas altas faculdades do que deixar que estas se apagassem por algum tempo. Sim, todos nós somos pela esperança, e alguns pela lembrança, cidadãos dessas altas esferas celestes, onde o pensamento irradia puro e poderoso. Sim, todos nós seremos Platões, Aristóteles, Erasmus, nosso espírito não verá mais empalidecer suas aquisições sob o peso da vida do corpo, ou extinguir-se sob o peso da velhice e das enfermidades. Amigos, eis verdadeiramente a mais sublime esperança. Que são junto a tudo isto as dignidades e os tesouros que eram postos aos pés desses homens. Os soberanos mendigavam suas obras, eles disputavam sua presença. Credes que essas honras vãs os lisonjeavam? Não. A lembrança de sua gloriosa pátria era muito viva. Eles voltaram felizes sobre o brilho de sua glória aos mundos que seus espíritos desejavam incessantemente. Terra. Terra. Região fria, obscura, agitada, terra cega, ingrata e rebelde. Tu não lhes podias fazer esquecer a pátria celeste onde viveram, onde voltariam a viver. Adeus, amigos. Ficai certos de que todo homem de bem tornar-se-á cidadão desses mundos felizes, dessas Jerusaléns esplêndidas, onde o espírito vive livre num corpo etéreo, possuindo sem nuvens e sem véus todas as suas conquistas. Então conhecereis tudo, quanto aspirais conhecer, compreendereis tudo, quanto procurais compreender, mesmo o meu nome, caro médium, que não te quero dizer. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de junho de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.